Olá, lindos e lindas, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Pode Ser Linda Podcast, começando 2026 com força total. Hoje vamos trazer aqui Flávia Sete da Rocha, que é palestrante, escritora, coach e mentora, e que vai contar pra gente como transformou dor em propósito e superação. Flávia, depois de 26 anos de alcoolismo, hoje ela tem uma vida brilhante, divide aí com muitas mulheres todo esse caminho da dor. E ela vai contar um pouquinho pra gente aqui como tudo começou. Flávia, bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter vindo. Sei que é um ato de coragem vir dividir um pouco essa história com a gente. E eu queria saber um pouco mais sobre você. Para quem não te conhece, queria que você se apresentasse para o nosso público. Bom, eu sou a Flávia, tenho 53 anos, sou de São Paulo. E muito cedo eu comecei a beber, né? E muito cedo desenvolvi o alcoolismo. Eu tô falando assim não que o alcoolismo me defina, né? Mas estou falando um pouco por que eu fui parar nesse projeto. Então, eu venho de uma família que tem, né, transgeracional essa questão do problema de alcoolismo e dependência química. E aí eu desenvolvi isso, tive problema por 26 anos. E aí, com 42, eu decidi procurar ajuda, né? E entrei em sobriedade, estou em sobriedade há 11 anos. Quando eu completei 10 anos de sobriedade, eu resolvi escrever um livro e abrir meu anonimato e comecei esse projeto que ajuda, que tem foco, né, no alcoolismo feminino, que ele é bem diferente, tem as suas características do masculino, né? E hoje em dia eu sou uma pessoa que sou uma ativista, porque muitas mulheres estão se abrindo, mostrando que tem realmente esse problema, essa dor, e esse projeto está sendo muito, muito importante, muito relevante, assim, para ajudar essas pessoas que estão em sofrimento mesmo. Que legal. Você é formada em administração de empresas pela FAP. Eu tive uma carreira executiva, né? Sou formada pela FAP em administração. Fiz pós, né, em gestão de pessoas e educação corporativa nos Estados Unidos. Em Harvard, né? Legal. E sempre trabalhei em empresas, né? Eu trabalhei na Bristol Myers Squibb, farmacêutica, depois na Nestlé. Depois eu fui para o lado de agência, trabalhei no banco de eventos. Que legal. E fui pro digital, trabalhava na agência Clique, que agora virou McGarry Bowen, né? E aí o que aconteceu? Eu fiquei viúva quando eu estava grávida da minha segunda filha, e durante esse tempo eu fiquei na minha recuperação do alcoolismo e cuidando de 2 filhas como mãe solo. Você falou que você começou a beber muito cedo. Com que idades começou a acontecer? Com 15 anos. Socialmente? O que acontece? Eu era uma pessoa muito nerd, muito muito tímida, tinha um sentimento de inadequação. E aí eu tinha uma amiga. Como muitas adolescentes, né? Quase todos, exatamente, né? A gente se sente super esquisita e tal. E aí eu tinha uma amiga da pesada, porque ela tinha duas irmãs mais velhas, uma loucura, que elas eram bem loucas, assim. E aí eu tava num restaurante com 2 caras e me apresentaram o San Remi, não sei nem se existe ainda essa bebida. E aí quando eu bebi, como uma boa dependente química, eu tive uma identificação, eu lembro exatamente do meu primeiro gole. E aí eu fiquei super extrovertida, descolada, engraçada. E aí eu falei assim, o álcool pronto, resolvi. É a solução para os meus problemas de timidez, inadequação, ser antissocial. E aí, como eu andava com uma turma da pesada, eu falo isso muito para mães de adolescentes, né? As companhias são muito, definem muito o que a pessoa vai ser, né? Falo isso muito para minhas filhas. E aí era um pessoal que eu tinha até um traficante, que era tipo da turma. Então eu comecei a beber, fumar maconha. E assim, antes de entrar na faculdade, eu já era uma pessoa que tinha desenvolvido o alcoolismo, né? Eu já não achava mais graça em ir para as coisas sem beber, balada sem álcool para mim. Eu tinha síndrome de abstinência, tinha apagão, né? São todas características de quem tem problema, né? E aí eu entrei na faculdade e aí tive uma vida completamente disfuncional.
E Flávia, você acha que por ter tido uma carreira brilhante, né, fazendo boas faculdades, estudando em Harvard, isso também mascarou um pouco o Sim, alcoolismo? sim. Então, essa é a falsa funcionalidade da mulher. Quer dizer, falando de alcoolismo feminino, né? Da mulher, a falsa funcionalidade de uma pessoa que tem problema com a bebida, mas que segue a vida. Mas por trás dessa pessoa tem uma pessoa que já bateu o carro, que já se meteu em briga, que acorda do lado de uma pessoa, não sabe quem é, você não sabe direito o que aconteceu, que falta no trabalho, ou na faculdade, ou porque está de ressaca. Pessoa que teve apagão, são diversas características de problema de sobrepeso, problema de saúde mental, a doença, né, mesmo. Então, eu tive tive uma carreira, trabalhei em grandes empresas, estudei no exterior, mas foi marcada por muita irregularidade, muita ruptura de relacionamentos. Eu perdi grandes oportunidades. Por exemplo, eu entrei na Nestlé por causa das minhas aptidões técnicas, né? Harvard, falava inglês, não sei o quê, era inteligente, mas saí por questões comportamentais. E por causa Não de... dava conta. não dava conta de me relacionar com as pessoas, né? O alcoolismo ele vai tornando a gente uma pessoa raivosa, uma pessoa mentirosa, manipuladora. E aí eu saí porque eu tive uma proposta de emprego para trabalhar em outra empresa, que era a TIM. Estava começando o celular no Brasil, e eu fui para a TIM, me dei muito mal lá, porque não era a minha especialidade e tal. E perdi o grande amor da minha vida, perdi grandes amizades, bati o carro, sofri acidente. Mas quem olha, né, tipo, esse é o problema muito do alcoolismo feminino. Essa mulher é mãe, ela trabalha, Casada. ela é casada, não sei o quê, mas por trás dessa mulher tem uma mulher que está exausta, com muitos problemas, assim. E aí você foi tocando a sua vida sempre com álcool fazendo parte do seu dia a dia. Você casa e tem 2 filhas. E aí você fica viúva grávida. Como é que foi isso? Foi assim, por ter uma mãe que tem e avô, etc, que tem problema do alcoolismo, eu nunca tive dúvida que eu tinha problema com bebida. Quando eu voltei dos Estados Unidos, Que idade você tinha, de Flávia? 30, o que acontece? Nos Estados Unidos eu dei uma brecada, porque eu estudava e trabalhava lá. Então eu dei uma brecada, apesar que eu tive lá um episódio que eu fui numa festa da Absolute Vodka, que eu tinha uma amiga que era gerente da Absolute, olha as amizades, né? E quase fui deportada dos Estados Unidos. Aí quando eu voltei para o Brasil, meu alcoolismo foi pro pico, assim, porque aí eu voltei com as minhas velhas e boas amizades, né? E voltei a beber, fumar maconha, não sei o quê. E aí eu comecei a perceber realmente que eu estava com muitos problemas. Aí foi quando eu entrei na Nestlé e eu ia trabalhar de ressaca, bati o carro, tinha problema de relacionamento com os caras, né? Tipo, os caras, né, queriam sair comigo porque eu era interessante, não sei o quê, mas depois ficava completamente assustado com a quantidade colossal industrial que a gente fala, né, que eu bebia em quantidades industriais, né? É uma brincadeira dos alcoólicos, né? Aí eu peguei, casei, e quando eu engravidei da minha primeira filha, eu já sabendo da síndrome... E aí, com 30 anos, eu comecei a procurar ajuda. E aí, hoje em dia, eu faço mentoria e coaching, porque eu chego para essas pessoas e falo, ó, esse é o caminho que você precisa traçar. Mas teve um Eu não momento... sabia. Teve um momento que você falou, preciso de ajuda? Alguma coisa que te marcou? Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei a namorar um cara e a gente... Rapidamente, ele tem problema de alcoolismo também. Rapidamente a gente começou a dar apagão, a vomitar no casamento. E aí teve um dia, a gente decidiu parar de beber por nossa conta. Mas a gente ia no barzinho, com a galera. Impossível você parar de beber bebendo, né, no ambiente. Precisa ter todo um esquema de evites, né? Evitar pessoas, hábitos, lugares. E aí um dia a gente recaiu. E chegou no dia seguinte, eu estava na casa dele, eu não sabia onde estava meu carro, a gente teve que chamar a polícia. E aí eu comecei a tentar. Aí eu ia em psicólogo, psiquiatra que falava de redução de danos, né? Você sabe o que é redução de danos? Não. Redução de danos é assim, se você toma 2 garrafas de vinho por dia, tenta tomar só 2 taças.
né? E aí vai diminuindo. Isso não funciona para quem tem qualquer tipo de compulsão. Cigarro, comida, sexo, jogo, droga. O cara cheira cocaína, você fala, ó, você vai diminuir. Não, quando você tá no vício, você quer usar cada vez mais. E fui no centro espírita fazer tratamento espírita e nada funcionou, né? Aí eu casei, não bebi durante as minhas 2 gestações, já sabendo da síndrome da abstinência fetal. E quando eu estava grávida de 7 meses da minha segunda filha, meu marido morreu. Teve um infarte, uma morte súbita, e eu fiquei viúva. E aí, nossa... Grávida. Aí foi muito, muito difícil, né? Aí a minha filha nasceu, 2 meses depois que meu marido morreu, foi bizarro, assim, tipo... eu tava no luto, mas aí nasceu... Aí quando nasceu minha filha, foi uma felicidade. Ela nasceu linda, perfeita. Foi um bebê super tranquilo, assim, tipo... Te preencheu. Me preencheu, eu amamentei até 8 meses. Aí eu tinha que trabalhar, e aí eu parei de amamentar. E aí aí foi um erro médico, né? O que acontece? Eu nunca tinha tomado remédio. Apesar de tudo, eu sempre fui esportista. Quando eu fiquei viúva, o meu obstetra me deu um remédio que chama Equilide, que as grávidas tomam, que acalma, é um remédio forte, e aumenta a produção de leite, que para mim foi um problema porque eu produzia muito leite. E aí, quando eu parei de amamentar, o meu peito começou a crescer, empedrar por causa de leite, aí o médico falou, para de beber. Para de beber, não, desculpa. Para de tomar o remédio. Aí eu tive uma abstinência, fui num psiquiatra, e aí o psiquiatra me deu um monte de remédio, benzodiazepínico, que é Rivotril. É o remédio da cápsula azul que gera, como se fala, resistência, que você precisa tomar cada vez mais. A gente sabe que hoje tem muita gente com problema de dependência de remédio. Muita gente tomando remédio. E remédio com álcool também, né, Flávia? E aí eu misturei com álcool e virei cruzada. O que é cruzada? Cruzada é quando você mistura o álcool com outras substâncias, né? Eu sou cruzada com maconha e eu experimentei outras drogas, mas graças a Deus que eu não gostei, porque senão eu já não estaria nem aqui. O álcool que leva a experimentar outras drogas? Eu acho que o álcool é uma grande porta de entrada para outras drogas. São as companhias, né? Os lugares que você vai. E socialmente aceitável, né, também. E assim, você vai nas festas, todo mundo tá fumando baseados. Aí eu acabei caindo na cocaína, experimentei, mas eu não gostei, ainda bem. Mas aí eu virei cruzada, depois que as minhas filhas nasceram. E aí comecei a ter problemas que eu não tinha tido antes, que era acordar de manhã tremendo, com abstinência, ter que tomar bebê de manhã. Já mãe. Mãe. E eu tinha 2 filhas pequenas, e aí eu pedi ajuda para minha família. Falei, gente, eu tô alcoólatra. E eles falaram, não me diga, né? Eles já sabiam ou eles sabiam. achavam que era tipo um exagerinho aqui, outro ali? Não, eles já sabiam. Já sabiam. Ainda mais que tem um histórico na família. Na família, né? Tanto que tem muita gente que me procura e fala, eu não vou, eu tenho medo de abrir para minha família. Eu falei, eles já sabem, você pode ter certeza que eles já sabem. Todo mundo sabe. E aí, o que eles fizeram com você, Flávia? As pessoas na sua vida que têm problema com excesso de álcool, sabe? Sim. Tem a tal e tal e tal pessoa que eu conheço que faz o consumo abusivo de álcool. Aí eu comecei a frequentar o AA, mas eu ainda tinha... Porque o que antecede a rendição, né? Porque parar de beber você se rende e fala, não aguento mais, eu preciso de ajuda. E aí eu tive meu fundo de poço, que foi um dia que eu caí, quebrei a minha tíbia, fiquei com meu pé pendurado, fui parar no hospital, fiquei 1 semana tomando morfina e não sei o quê, saí do hospital, estava com outra dependência de morfina, e aí eu decidi ser internada numa clínica. Porque o álcool também ele é romantizado, né? A gente fala, vamos tomar um drink, vamos beber uma caipirinha, uma cervejinha, um vinhozinho. É sempre no diminutivo, é sempre na fofura, né? Pra também a gente romantizar, né? E pra quem é solteiro, né? Que é pra quem você vai sair com o cara, o que o cara vai falar? Ele não vai falar, vamos ao restaurante. Ele fala, vamos tomar um vinho? Vamos tomar uma cerveja? Sim. Vamos tomar um drink? Os casados também, né? Em geral, assim. E... O álcool, ele é um lubrificante social e sexual também. Depois, quando você tira e fica no seco, fica muito mais difícil, né? Se relacionar. Claro. Sobra você, né? Aí você tem que trabalhar quando eu parei de beber, eu tive que me reinventar. Assim, tudo que eu fazia antes eram hábitos completamente
errados, disfuncionais. Eu tive que escrever literalmente uma nova história. Desenvolver novos hábitos, novas companhias. Que aquela galera, né? Que, assim, meu WhatsApp bombava, eu tinha evento todo dia. Tipo, era uma pessoa, minha casa estava sempre cheia. Aí experimenta parar de beber. E a sua casa é um lugar onde não entra mais bebida, nem cigarro, nem drogas, nem nada. Enfrentar o vício é um ato de coragem, né, Flávia? Nossa, é muito difícil. Porque não é só a questão do parar de beber, é tudo que inclui o que você está falando. Inclui. A sua vida inteira. Parece que o álcool está presente, né? Festa social, família, evento, jantar, almoço de domingo, tudo. A gente vive no planeta. Você vai outro dia eu fui num enterro, num funeral, estavam servindo prosecco. Eu falei, gente, você precisa tomar água. Aí, para tomar água, você precisa ir No bebedouro. festa de criança. É uma loucura. Né? Você vê, a mulher é a wine man generation, né? Tipo, as mulheres hoje em dia estão com aquela taça de vinho branco. Ou vinho tinto. As senhoras. Vamos sair para tomar um vinho e tal. Então eu tive que ressignificar toda a minha vida. E o começo desse tratamento, Flávia, você teve vergonha de chegar e falar assim, gente, eu preciso de ajuda? Foi difícil reconhecer? Você acha que os outros viram primeiro essa necessidade ou veio de você? Veio de mim, porque, na verdade, assim, meu fundo de poço foi assim, eu saí da clínica, eu fui expulsa da clínica, porque eu queria fazer do meu jeito, eu queria ver minhas filhas eram muito pequenininhas, eu tinha acabado de ficar viúva e tal, mas aí eu fui expulsa da clínica. Aí eu voltei a beber, depois que eu saí da clínica, eu estava um dia no shopping, e fui interditada pela segurança do shopping, bêbada, de muleta, que eu ainda estava com... Eu fiquei 6 meses sem andar de muleta, de cadeira de... Primeiro eu estava com minhas filhas no carrinho, completamente bêbada. E aí a segurança do shopping falou, a gente vai chamar a polícia. Se eles tivessem chamado a polícia, eu ia ter perdido a guarda das minhas filhas, muito provavelmente. Aí eu falei, não, por favor, me dá mais uma chance, tal. Eu já estava muito no processo de tentar parar de beber. E aí, estava indo e voltando. Eu sabia, mas eu não conseguia. Aí, depois desse dia, no dia seguinte eu acordei de ressaca moral, que é a pior, ressaca física e moral. Fui pro AA, ingressei e aí nunca mais bebi. E foi dia 10 anos. 29 de julho de 2014, né? Agora eu completei 11 anos em julho, mas no começo foi muito difícil. Eu nunca tive vergonha, eu acho. Mas a maioria das pessoas tem, e eu não julgo, sabe? Porque tem muita mulher, assim, eu falo muito de mulher, porque muita mulher e homem, que tem o medo de abrir o anonimato, né? Mas como que eu vou ser vista perante a sociedade? Mulheres que trabalham, que têm uma carreira corporativa, que não é legal mesmo, porque existe preconceito. Eu abri meu anonimato, eu sofri preconceito, eu fui criticada, né? Sempre tem os que criticam e tem os que agradecem e elogiam, né? Mas não foi fácil. Mas eu não tive, porque eu estava muito prejudicada. Eu bebia... E tem uma outra coisa que eu comecei, que é o alcoolismo precoce, o cérebro da pessoa termina de se desenvolver com 25 anos. E eu comecei a beber com 15. Então, quem começa a usar álcool e drogas e remédio antes dos 20 anos, a gente fica moldado para ser uma pessoa que precisa de substância química, né? Então, hoje em dia eu não bebo, mas eu sou uma pessoa que preciso tomar cuidado com as minhas compulsões. Eu como demais, eu vejo Netflix demais, tudo que me anestesia. Eu amo demais, eu compro demais. Por isso que eu preciso estar sempre em recuperação. E Flávia, falando em anestesia, né? Anestesia emocional, quais são os primeiros sintomas que uma pessoa está bebendo para se anestesiar emocionalmente? Eu acho que as pessoas... eu acho que assim, todo mundo começa a beber numa certa idade. E aí tem algumas pessoas que tem até um porre, tem até um episódio de beber demais, mas tem algumas que têm um comportamento diferente, que é justamente beber acima da conta, passar mal acima da conta, ter amnésia, causar demais. Essas pessoas geralmente são as pessoas que vão desenvolver um problema. Tem uma tendência. Tem uma tendência. Uma tendência. Porque assim, o alcoolismo, não existe um exame de sangue.
Você faz um exame de sangue e fala, você que nem diabetes, por exemplo. É uma doença comportamental, emocional, espiritual. Então, assim, quem define se você tem alcoolismo é a própria pessoa. Eu olho hoje em dia, eu sei se a pessoa tem, né? A gente... Sim. Mas é uma condição genética muito provavelmente já torta, assim, sabe? Tem certas pessoas que têm dependência química, que têm problema, que vão desenvolver. Interessante. E o alcoolismo está ligado à quantidade de álcool ingerido ou à periodicidade? A quantidade, o tipo de bebida, a periodicidade e o local não definem o alcoolismo. O que define o alcoolismo são os prejuízos que você causa para a sua vida e para a vida dos outros. Porque uma das características, né, me perguntam o que é o alcoolismo, né? É uma doença da família. Quando você tem alguém que tem problema de dependência química, automaticamente você afeta as pessoas que mais te amam. Por quê? Porque o álcool ele causa problemas comportamentais, né? Então, tem muita gente, né, mulheres principalmente, que falam: eu comecei a beber depois dos 40, eu só tomo cerveja, eu só bebo em casa, eu nunca saí com a galera para beber, nunca fui no boteco, eu não bebo todo dia. Será que eu sou alcoólatra? Aí eu falo, como que tá a sua saúde física, mental? Como que estão seus relacionamentos? Você já perdeu emprego? Você já bateu o carro? Você já se machucou? Já sofreu acidente por causa de álcool? Isso é o que define o alcoolismo. Não. 90% das mulheres, né, que tem esse problema de alcoolismo feminino tardio bebe em casa. Sozinha. Eu ia te perguntar isso agora. Por que o alcoolismo nas mulheres é mais silencioso? Porque socialmente, de repente, elas continuam a desenvolver as funções que enquadram elas numa pessoa não alcoólatra ou não alcoólica? Bom, primeiro que a mulher ela é mais fraca. Então, o alcoolismo demora, ele se desenvolve muito mais rápido na mulher. Isso daí já está comprovado. Metade do tempo, né? E muitas vezes esse alcoolismo feminino está ligado, né, junto com o alcoolismo feminino, vem questões de problemas de relacionamento, de abuso, de codependência. Muitas vezes essa mulher começa a beber porque foi traída, por causa de divórcio, por causa de filho que tem problema, por causa que tem cuidadora, tem que cuidar dos pais, né, que tudo cai em cima da mulher. Então, para a mulher, é muito mais difícil dela assumir que ela está doente. O vício. Um vício, que ela precisa de ajuda. E geralmente, quando ela assume, ela já tá já tem prejuízos. Tem um monte de gente que, assim, mulher que caiu, acorda no dia seguinte ensanguentada, com roxo no corpo, falando o que aconteceu ontem, que acaba postando coisa nas redes sociais. Teve até uma influenciadora aí que ela tava bêbada e fez uma live e depois, nossa, tipo, ela tava bêbada, ela não lembra. No dia seguinte ela acordou, tinha queimado o filme dela, assim, né? Então, é muito, muito perigoso. Assim. São os danos, né, que o alcoolismo traz para a vida da mulher. E assim, quem é filho, por exemplo, filho, marido, os companheiros, companheiras de uma pessoa que tem problema de consumo excessivo de álcool, está prejudicado também. Porque aí a pessoa acorda de manhã e fala, putz, eu nunca mais vou beber, desculpa. E essa pessoa vai pedindo desculpa, e vai fazendo um monte de merda, né, desculpa, vai fazendo e não sei o quê, e ela vai perdendo a credibilidade e vai mexendo muito com o sistema essa criança, né, ela fica muito desamparada. Criança, adolescente, o marido também. Eu também trato de parentes, né, de alcoólatras. Sim, de traumas. E essas pessoas ficam completamente adoecidas também. Porque a gente acha que a gente vai salvar o outro, a gente transfere toda a nossa energia para o outro, e quando a gente transfere a nossa energia para o outro, a gente deixa de olhar para a gente. Então, quando eu vejo uma mãe, né, uma mulher, esposa, que tem... o meu marido está com muito, muito problema de bebida e eu não consigo fazer com que ele pare. Eu falo, antes de mais nada, você precisa praticar o autocuidado. É que nem você tem um parente com câncer no hospital, você não vai ficar lá no leito 24 horas, você precisa mais do que nunca comer, dormir, tá mais saudável do que nunca para aguentar essa batalha.
E a pessoa só muda se ela quer também, né, Flávia? Exatamente. Parte do doente, né? Parte do viciado querer a mudança. E também você gera uma expectativa tão grande, né? Que em botar a sua energia, né, na mudança, não, agora vai, aí não vai, aí você também fica mal. Realmente a família inteira acaba sendo prejudicada. A família adoece junto, fica com medo. Agora vai ter o Natal. Putz, minha mãe vai causar, meu pai, né, alguém vai causar. A pessoa não chega, você não tem notícia, putz, morreu, bateu o carro. Eu tenho um monte de cliente que perdeu a guarda do filho, que foi presa. E quando você olha, você fala, mas já aconteceu, né? De sair com um cara e eu falar, eu não posso beber porque eu sou alcoólatra. Mas você é tão bonitinha, as unhas feitas, toda feminina. Alcoólatra é uma palavra muito forte para uma mulher. Pois mas é a realidade. E as pessoas ainda têm preconceito quando você falava que você era com um relacionamento, quando você voltou a se relacionar, depois que você ficou viúva, os homens tinham preconceito com isso? Dava medo? Eu acho que os homens têm preconceito. Eu acho que as pessoas têm preconceito. Eu acho que está se tornando um assunto mais falado, né? Agora teve a novela da Heleninha, né? Porque eu acho que, assim, as pessoas perguntam para mim como que eu faço com uma pessoa que tem para o meu alcoolismo, né? Eu estou com problema de alcoolismo, o que eu faço? Primeira coisa, buscar informações. E como é um assunto que era muito pouco falado, tinha muito estigma. E as mulheres têm muito medo do estigma. Sim. Porque hoje a gente vê. Tem sim, o álcool hoje ele já está sendo visto como uma droga, né? Porque ainda tem essa questão de pessoas falam, não, álcool não é droga. Claro. Né? Cerveja não é droga, tá mais para refrigerante do que para droga. É a pior droga que existe. E a gente tem muitos pandemia. Na pandemia os índices aumentaram? Os índices aumentam, principalmente entre as mulheres, né? Então, porque assim, tem muita gente que acha que o alcoolismo é falta de caráter. A Flávia, né? Eu lembro que a minha falecida sogra, ela falava, você não tem vergonha na cara, porque eu causava, né? Você achava que eu era um mau caráter, uma pessoa do mal, sabe? Vagabunda. Mas o alcoolismo é uma doença. Então, eu acho que precisa ser tratado como uma... Acho que as pessoas principalmente as que abrem e procuram ajuda, elas precisam tratar... Porque assim, se você tem diabetes, se você tem câncer, fala, coitada, a Flávia tá com diabetes, né? Ela não pode comer açúcar, tal. Se eu falo que eu tô com alcoolismo, tem muita gente que fala, putz, não pode confiar, né? Existe um estigma muito grande. Que coisa. E agora também a gente está vendo várias doenças, também estudos, né, que provêm do uso do álcool, né? O álcool, ele destrói todos os órgãos e causa... a minha mãe teve um AVC, né, alcoólico, que chama síndrome de Korsakoff. E aí o cara lá do Einstein, né, o neurologista, ele falou, pelo menos 50% das pessoas que eu atendo aqui que tem AVC são pessoas que estavam alcoolizadas. Tá lá no laudo, né? Aumenta a pressão, será? Aumenta a pressão, gera inflamação no corpo. Então, é muito comum, assim, principalmente a mulher que é vaidosa, né? Se você toma se você dá uma bebida boa por semana, você não vai conseguir emagrecer. Piora a doença autoimune, dá câncer, já está comprovado. Câncer de intestino, eu tenho uma tia, irmã do meu pai, que também era alcoólatra, que morreu com câncer de fígado. Porque o alcoolismo, né? Tem muita gente que fica com problema de lesão no pâncreas, no fígado, pancreatite, que é gravíssimo. Super grave, comete os órgãos. Cirrose, né? Cirrose é mais que a gente conhece. É gravíssimo. E aí, Flávia, veio a ideia do livro, Superando o Alcoolismo. Em que momento que isso aconteceu? Bom, eu venho do mundo corporativo, eu era da área de marketing, e o meu último lugar que eu trabalhei foi numa agência digital. E aí eu passei esses anos da minha vida cuidando das minhas filhas, né? E cuidando da minha doença. Quando eu completei 10 anos, foi em 2023, de sobriedade, eu tinha muita vontade de escrever. Eu já escrevi outros livros, né?
E aí eu escrevi o livro em que falei, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, eu não sei o que fazer, não conseguia me colocar no mercado, porque eu virei um dinossauro, né? Hoje em dia é difícil se recolocar no mundo corporativo, porque a galera, ainda mais agora com a IA, né? Tipo, não tem jeito, virei um dinossauro, exatamente isso. E eu queria fazer, né, alguma coisa. Aí eu escrevi o livro em 15 dias e falei com as minhas filhas. Falei, olha, eu queria lançar um livro e abrir um projeto no Instagram. Eu acho que tem, assim, não conheço direito quem fala sobre isso, sobre alcoolismo feminino, né? Então ia ser uma coisa super chocante, inovadora, assim. E perguntei para minhas filhas, vocês se importam? Eu vou abrir meu anonimato, o mundo todo vai... Porque depois que você entra pro digital, acabou. Você tá exposta. Não, mãe, a gente tem o maior orgulho, faz. E aí eu comecei meu projeto no Instagram, faz 1 ano e meio, lancei meu livro em julho do ano passado, e o negócio não para de crescer. E aí hoje em dia eu faço atendimento individual, faço mentoria em grupo, que é super legal, faço geralmente 2 mentorias em grupo, que é um super completo, né? Precisa de muita dedicação. E eu faço palestra, estou sendo cada vez mais chamada para as coisas. Legal. E como é que foi a repercussão quando você lançou o livro? De pessoas próximas e não tão próximas? Você foi acolhida ou você foi julgada? Olha, 95% das pessoas, eu e os números, né? A maioria das pessoas me acolheu, falou, olha, o que você está fazendo é um negócio extremamente relevante. Apareceu um monte de gente que tinha problema, que eu tinha trabalhado, amigas. Falou, nossa, Flávia, não conta pra ninguém. Porque eu mantei o anonimato das pessoas, né? Porque como eu tenho perfil no Instagram, no meu inbox, né? Bomba. Um monte de mulher que precisa de ajuda, mas não quer se expor, e eu entendo. Eu não acho que as pessoas precisam abrir o seu anonimato. Por diversos motivos. Não acho. E aí gerou uma repercussão muito positiva, assim, eu acho que eu cresci muito rápido, assim. Que legal. Tô com quase 36 mil seguidores, quase que no orgânico. Sim. E tô crescendo. Porque é difícil também falar abertamente sobre uma experiência vivida, sendo mulher, sendo mãe, no alcoolismo, né? Então talvez as pessoas também se identifiquem essa humanização do vício também, né? De ser, olha, eu sou mulher, eu sou casada, eu tenho 2 filhas, eu tenho uma vida, eu sou uma ótima profissional e sou alcoólatra. Isso não me resume, mas me trouxe muitas coisas. Então deve ter muita gente aí também se identificando. E o que acontece? Quando as pessoas em geral querem parar de beber, elas não sabem o que fazer. E aí o que eu falo? Busque informação. No meu Instagram tem muita informação. Mas o que fazer? O que você sugere? Bom, primeiro você precisa se informar. O que é a doença do alcoolismo e tal? Porque informação é poder. Putz, então, eu tô tendo apagão, eu já bati o carro, eu tô com problema de saúde mental. A maioria tem problema de saúde mental, ansiedade, depressão, problema de dormir, bipolaridade, esse tipo de coisa. Putz, eu tenho problema. Eu me informei, né, no site dos Alcoólicos Anônimos tem muita informação. Hoje em dia, eu até falo para minhas alunas, né, falo assim, você não precisa de mim por causa das informações técnicas que eu vou te dar. A informação é infinita no digital, ainda mais com inteligência artificial. Eu posso chegar para o chat GPT e perguntar, né? Mas por que as pessoas vão na sala de AA, procuram um psicólogo, um mentor, que nem eu, né? Por causa da experiência. De se conectar também com alguém real, né? Que viveu isso na pele, a dor de ter vivido isso. Está comprovado que quando você divide a sua dor, qualquer tipo de problema que você tiver, se você guardar para você mesma, você não vai, talvez, conseguir sair desse problema. Mas a partir do momento que você busca ajuda, e aí eu tenho esse lema para toda a minha vida. Busque ajuda, saia do isolamento, busque ajuda com uma pessoa de confiança. E aí, hoje em dia, eu chego para essas mulheres e falo, o que você vai fazer? Você precisa montar uma rede de apoio. Eu acho que para você emagrecer, parar de cheirar cocaína, parar de beber, parar de fumar, você precisa se organizar. Você precisa montar uma rede de apoio. Vai no médico, vai fazer um exame de sangue, vai no psiquiatra. Porque muitas vezes uma mulher que está, por exemplo, na menopausa, ela não vai conseguir parar de beber. Porque ela está enlouquecida. Então, primeiro, acerta os hormônios. Geralmente essa pessoa está desnutrida.
né? A desnutrição traz muita fissura, traz muito problema. Tá com problema de ansiedade. Aí, Quando você diz desnutrida de vitaminas, o álcool, você vai ficando desnutrido, porque você não come direito. Você acha que você vai comer salada, ou mamãozinho, ou não sei o quê, ou arroz integral. Não proteína. vai. Você se alimenta muito mal, né? Quando você está bebendo, na maioria das vezes. Então tem que buscar um médico, um nutricionista, umas mulheres, um ginecologista, para ver como que está a sua questão hormonal, um grupo de apoio. E eu acho que sempre uma pessoa que vai servir como um mentor, que não necessariamente é uma mentora, que a minha função é ser mentora, e eu falo, você precisa de um psiquiatra, você precisa de um ginecologista, nutricionista é indicado, vai no grupo de apoio. Às vezes pode ser um psiquiatra, pode ser um psicólogo, uma pessoa de confiança. Com quem dividir, né? Um ambiente seguro com quem dividir também as dores, né? Que coisa. Por exemplo, eu tenho um problema de doença autoimune. E aí, eu comecei a procurar ajuda, até conseguir controlar a minha doença autoimune. Mas até eu não conseguir, eu fui procurar diversos tipos de ajuda. E o que acontece? Os profissionais, médico, psiquiatra, psicólogo, ginecologista, nutricionista, tem muita gente que não entende de dependência química. Não está preparado para receber um paciente assim. Então, taca remédio. Fala, não, mas você é muito bonitinha, você tá linda, imagina, você não precisa. É só diminuir, tá? Fala-se muito de redução de danos dos profissionais. Psiquiatra que dá remédio. Eu tive problema com benzodiazepínico, né? Para quem usar, quem tem problema de alcoolismo não pode tomar benzodiazepínico, porque ele atua no mesmo neurotransmissor e causa a mesma dependência. Você está transferindo. Que é o quê? Remédio Rivotril, Frontal, Lexotan, Dormonide, são todos os que tem Aprazolam, que termina com LAN, assim. Quase ninguém sabe disso, né? Então, e é muito... às vezes eu pego uma pessoa e falo assim, pois eu estou tomando Rivotril. Falei, estamos com um problema. Estamos com um problema sério. Você está misturando álcool com remédio, e o Rivotril, porque aí fala, bom, vamos desmamar primeiro do álcool, mas depois para desmamar do remédio, é um problema também. Quais são os riscos? Do quê? Da mistura. Você afeta sistema o álcool, nervoso. ele já afeta completamente o sistema nervoso, gera lesões, né, conforme a gente falou, no cérebro, no corpo inteiro. Quando você mistura com remédio, você potencializa muito, assim, os danos e a questão da progressão do vício. Então, hoje em dia, por isso que hoje em dia fala-se muito do alcoólatra cruzado, do problema, a pessoa que tem problema de dependência química cruzada. Por exemplo, o meu psiquiatra, ele é especializado em dependência química. Eu tive uns 4, 5 psiquiatras até... Porque eu tive um psiquiatra que me receitou, depois de eu estar sóbria, um remédio que me causou dependência, eu tive que ser internada para desmamar desse remédio. Fiquei na UTI, na pandemia. Vai piorando, né? Eu preciso tomar muito cuidado. Eu engordei 15 quilos, comecei a comer chocolate. Eu sou chocolatra, eu trato o açúcar que nem eu trato o álcool. Porque se você falar, já peguei nutricionista que fala assim, faz o seguinte, você compra um chocolate meio amargo, aí você pega uma barrinha, põe embaixo da língua e fica curtindo, né? Para quem tem problema de compulsão, eu como o chocolate inteiro, eu não tenho maturidade para comer um não tem o autocontrole, fala né? Assim, aí o chocolate vai durar 15 dias. Não tem, mano, não tem. E a gente sabe que muitas mulheres têm um problema sério com açúcar, né? Sim. Seríssimo, de não conseguir parar de comer açúcar. Sim. E você costuma dizer que sobriedade não é apenas parar de beber. O que seria sobriedade? A sobriedade é um estilo de vida. Porque assim, falando por mim, né? Eu só consegui parar de beber, você viu que eu fiquei dos 30 aos 42 tentando parar de beber. Quando eu mudei completamente a minha forma de viver. Então, a sobriedade, ela está muito ligada à disciplina. Todo dia eu faço yoga, faço ginástica, porque na yoga eu já faço essa coisa da meditação. Eu vou na sala de A pelo menos 3 vezes por semana, eu presto serviço em A. Eu tripé, alimentação, sono e comida, e esporte.
O esporte ele é fundamental. Tanto que quando eu vou fazer mentoria, eu tenho um acordo, né, um contrato de mentoria, eu falo, eu não garanto os resultados se você não começar a fazer esporte, comer direito. Por isso que eu falo, vai no médico, vai ver se você está bem fisiologicamente. Vai no psiquiatra para fazer um diagnóstico, para ver como que está a sua questão de saúde mental e em grupos de apoio. É isso que garante a longevidade da sobriedade? É isso, na minha opinião, é essa disciplina. A longo prazo. Por isso que parar de beber não é simplesmente tapar, né, a boca da garrafa. E tem os evites, que também faz parte. Evitar pessoas, hábitos, lugares. Ah, mas o meu marido bebe, mas o meu namorado bebe. Tem uma menina que, inclusive, veio ela sexta-feira no AA, que ela fala, mas o meu namorado bebe. E a menina seriamente prejudicada pelo alcoolismo. Aí ela, obviamente, ela não conseguiu parar de beber, porque o namorado dela era um incentivador, não queria que ela parasse de beber. Ela foi internada. Teve um acidente, bateu o carro, não sei o quê. E se separou do cara. Porque tem muita mulher que chega assim, fala assim, mas eu conheci o meu marido bebendo. A gente tem todo o nosso círculo social. Todo fim de semana eu vou pra praia e todo mundo bebe. Todo fim de semana tem almoço na casa da minha sogra e tem vinho e todo mundo bebe. O que eu tenho que fazer? Você tem que parar com esses mas vai ter o Natal. Tem muita bebida. O que eu faço? Não vai. Não vai. Essa é a sua dica, não ir. Então, mudar hábitos, pessoas e lugares. É difícil, né? Porque o álcool tá em todos os lugares. Você vai no churrasco da família domingo, é cerveja. Você vai sair com os seus amigos do trabalho, é o happy hour, uma caipirinha. Você vai jantar com o seu marido para comemorar o aniversário de casamento, é um vinho. Então, é muito difícil, gente. É muito. Então, por isso que exige muita disciplina. Mas aí eu vejo, semana passada, eu estava falando com uma menina, uma mulher, né? Falou assim, eu não vou deixar de frequentar os lugares que eu frequento por causa da bebida. Vou me isolar em casa? Eu falo, vai. Se quiser se curar, vai se isolar. E aí você vai começar a ter uma nova... Hoje em dia eu tenho uma vida super rica. Eu vou no teatro, hoje em dia eu vou em show. Eu adoro show. Mas porque agora eu posso. Mas eu tenho que tomar cuidado. Um lugar que eu não vou é em barzinho. A finalidade do barzinho é beber. O que eu vou fazer? Sentar com um monte de gente que está bebendo. Geralmente a pessoa não te escuta, não tem empatia, não tem um papo com profundidade. Né? Você pode reparar. Ninguém vai falar, e você, Ana, como que você tá? Como tá? Você tá bem, né? Você tá bem? Como tá seu trabalho? Me conta. Difícil ver alguém realmente interessado, assim. Então, eu sou considerada radical, xiita, mas, né, de cada 100 pessoas que ingressam em AA, fica uma. E hoje você trabalha no AA, você ajuda outras pessoas? No AA é trabalho voluntário, sim, né, sim. A gente presta serviço e sim, faço parte lá, sou uma pessoa super, faço palestra, eu faço palestra em clínicas também, tudo isso e aí sim no anonimato, né. Que bacana. E você desenvolveu uma metodologia, Flávia, fio da meada? Como é que é isso? Como eu sou formada em planejamento estratégico, né, eu aprendi a desenvolver metodologias. Aí eu peguei tudo que eu sei sobre o assunto, eu fiz curso, né, de dependência química, na USP, no IPQ, eu sou AT, né, atendente terapêutica formada pelo IPQ, que eu gosto de estudar, continuo nerd, eu gosto de estudar. E aí eu peguei e falei, o que eu preciso falar para as pessoas quando elas precisam parar de beber, criando, bem coisa de americano, né? Tipo, 1, 2, 3, ABC. E aí ela é fio da meada, porque assim, mentalidade, tudo começa com a mentalidade. Né? O que faz você tomar uma decisão de qualquer coisa na sua vida que você queira mudar? É uma decisão que você vai tomar, sabendo que não vai ser fácil, né? E de espiritualidade. É muito importante, a gente não tem nada a ver com religião. E eu cultivo a minha espiritualidade no AA, que é um lugar extremamente espiritual. A rede de apoio. Né? Não vai ser só um psiquiatra, não vai ser só uma ginecologista, não vai ser só um grupo de apoio que vai te ajudar, na minha opinião. Você precisa de ter uma rede de apoio, incluindo as pessoas do seu primeiro entorno. Né? As pessoas seus melhores amigos, família, tal. E de disciplina, que é o tripé. Saúde, ginástica, alimentação e sono. Fundamental. Quem não dorme bem vai ter desequilíbrio. Você sabe, né? Insônia. Meu marido morreu de insônia.
Ele teve de estresse, né? Então eu falo, precisa fazer esporte. A endorfina, porque a gente para de beber e vê um rombo, um buraco emocional muito grande, um vazio. Esse vazio, ele precisa ser suprido com outras coisas. Então você vai, por exemplo, quando a gente está aqui socializando, a gente produz ocitocina, é um hormônio do prazer por você estar socialmente convivendo com alguém. E a pessoa, quando para de beber, ela está muito solitária. Então, a gente, quando vai num grupo de apoio, por exemplo, sai com amigos de verdade, sai com pessoas realmente importantes, você produz você tem um tipo de prazer que vai tapando esse buraco. E a ginástica, né, tá falando da disciplina, ela causa realmente Te preenche um prazer. Nossa Senhora, experimenta. Qualquer pessoa que é sedentária, você com certeza faz ginástica, né? Faço, Linda, maravilhosa. E não é muito bom? Muito. Às vezes você vai Mas com sempre preguiça. fiz, a vida inteira. Pra mim Se você parar, você vai sentir falta desse... E pra mim é um prazer, porque eu gosto de fazer ginástica no final de semana. Porque como eu não trabalho, eu falo, nossa, hoje eu tenho... Não preciso fazer com pressa, vou curtir. Tá ao ar livre também, essas coisas me completam muito. E tem um fio da meada, o A. E o A é autonomia emocional, que aí Autonomia depois emocional. que você para de beber, depois... você ter um propósito. Eu tenho uma metodologia, né? Que eu ajudo as pessoas a encontrarem o propósito, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem um propósito de vida. E aí é uma metodologia que eu faço que eu falo, você precisa ter um propósito. O meu propósito, por exemplo, virou esse projeto. Porque eu estava sem propósito. Minhas filhas já cresceram, eu já estou sóbria, já estou com a minha credibilidade retomada. Já E agora? tá tudo estável, as filhas vingaram, deu tudo certo. Sim. E agora o que eu vou fazer da vida? Sim. Né? Eu vou te falar, assim, que você falou do tripé, né? Do sono, alimentação e esporte. Eu venho diminuindo muito o consumo de álcool, já consumi muito álcool na juventude, Normal, solteira, se na você balada. E eu venho num caminho muito de esporte, de alimentação, e o álcool acaba não cabendo mais também. Porque é uma via de mão dupla, né? Uma coisa vai ajudando a outra. Quando você faz muito esporte, você tá tão limpo ali, tão cheio de si, tão cheio de energia, tão feliz, tão plena, que não tem vontade de beber, né? Acho que a ansiedade também baixa. E outra coisa também que foi a meditação. Quando eu comecei a meditar, para mim, assim, o álcool mudou o gosto. Foi muito engraçado. Eu fiz um retiro de meditação, onde eu fiquei 6 dias, e quando eu saí, o álcool tinha mudado o gosto para mim. É como se eu tivesse bebendo outra coisa que não aquilo que eu bebia antigamente. Então, eu venho nessa diminuição, assim. Sem contar os benefícios, né, de clareza mental, de produção no trabalho, até do esporte mesmo, né, de estar mais ativa. O álcool, para mim, eu ainda bebo um copo de vinho, gosto de cerveja, mas para mim causa uma coisa que parece que eu tô super relaxada. É um relaxamento muito ruim, aquele peso. Então, Artificial. Ontem eu bebi uma taça de vinho, hoje eu já acordei para malhar. Eu falei, gente, que peso. Porque sobrecarrega o seu pâncreas, né? Que produz hormônio, insulina. E tem outra, mulher... Quando eu fiz 30, eu já percebi que meu metabolismo já mudou. Porque eu secava, antes de fazer o regime, em uma semana eu estava assim. Sim. Quando eu fiz 40, aí tive que começar a usar óculos, começar a não enxergar de perto, não sei o quê. Quando eu fiz 50, eu vi que aí eu já entrei na menopausa, eu percebi que o meu metabolismo, é muito difícil envelhecer. E o álcool faz com que a Pare gente mais ainda. Engorda, detona a pele, insulina, detona o cabelo. Aumenta a insulina, glicose, cortisol. Você dorme pior. O sono fica... Você acha que você tá dormindo melhor, né? Vai tomar uma taça de vinho para dormir melhor, mas é o contrário, né? Esse sono fica abalado. Fica super abalado, você não entra no sono profundo. Sim. Falam que o álcool nos próximos 10, 20 anos vai ser o cigarro de antigamente, né? Que as novas gerações vão olhar pra gente e falar, mas como assim vocês bebiam tanta quantidade? Você acredita nisso? Olha, eu tenho 2 filhas de 14 e 15 anos. Eu tô vendo reportagens falando que a geração Z bebe menos. Bom, o alcoolismo entre as mulheres só cresce. As meninas adolescentes bebem mais. E tem uma coisa muito interessante que essa geração Z, né, dos millennials, não sei o quê, tá usando muita droga sintética. O que é perigosíssimo, né? Então, muitas vezes, o povo vai para academia, aí fuma um cigarro eletrônico, né? O uso de vape,
de drogas sintéticas está aumentando muito nessa geração. Então, e o pessoal bebe bastante, viu? Nas festas de 15 anos começa. É que esse pessoal está saindo menos, né? Por causa do digital. Sim. Mas eu não acredito, assim, que teve uma diminuição. Eu acho que ainda continua sendo um sinal de alerta e muito perigoso. Acho que os pais precisam ficar atentos, porque essa coisa de transar, sabe? Tá muito ligada a álcool e tá A se acontecendo. soltar, né? Se sentir seguro. Tá super precoce. Então, na verdade, eu não tenho muito embasamento, né, científico, estatístico para dizer, essa geração está bebendo menos. Eu não sei, mas pela minha impressão... Você é mãe de 2 adolescentes, né? E o que você fala para elas, Flávia? Olha, eu cheguei para elas, quando elas começaram a ser adolescente, falei assim, o negócio é o seguinte, vocês têm tendência, é uma doença extremamente hereditária, tem por parte de mãe e de pai, porque, né, a irmã do meu pai era alcoólatra e a minha mãe, meu avô, etc., também eram. E eu sou. Tanto que eu tô quebrando um karma geracional, né? Outro dia eu fiz uma constelação e a consteladora falou, a questão de vício é uma coisa geracional na sua família, você tá quebrando o karma, né? Então, assim, eu não sou contra que vocês beijem, que vocês saiam, isso é super natural. Mas, assim, se você engravidar, vai ser um problema muito sério, vai acabar com a vida de vocês. Se vocês começarem a se viciar em álcool e drogas e começar a andar com essa galera, vai ser muito... Eu falo na lata, assim, eu acho que os adolescentes não podem ter medo de falar com os pais. Porque tem muita menina... Minha filha estava com 13 anos, né? Ela falou, ai, mãe, a gente foi na festa junina do Paineiras, eu sou sócia do Paineiras. Ai, mãe, preciso te falar uma coisa. Eu falei, fala, né? Eu beijei. Eu falei, que legal. Que legal. Só que assim, você tem que tomar cuidado, porque menina, né? Ainda mais num ambiente, sei lá, de escola ou de clube, se você beijar 2, 3, 4, você vai ser a galinha. Os caras são os pegadores. Toma cuidado, o mundo é machista, só faz com critério. E essas coisas que eu falo, e eu acho que o mais importante para quem tem filho, e mesmo para quem prega isso que eu prego, que é a sobriedade, é através do exemplo. Né? Se você tá, que nem eu falei, você pega um personagem e fala, tá obeso, que não sei o quê. Eu acho que o exemplo é o que move. O que arrasta, né? É o que arrasta. Elas veem eu comendo bem, eu fazendo esporte. E viu que você sofreu também, né? Putz, a gente sofreu muito, né? Não foi só eu, elas sofreram também com a falta do pai. Elas já sofreram bullying por não ter pai. Tipo, eu tenho pai, você não tem. Assim, nesse nível. É muito cruel, muito né? Muito cruel, sim. E essa geração tá tendo muito bullying. É muito, porque mudou completamente o sistema de informação, né? Na nossa época, na minha época, quando eu estava na escola e na faculdade, não tinha celular, né? Hoje em dia, não chega o carinha e fala, oi, tudo bem, vamos tomar alguma coisa, tal. É tudo pelo digital. Então, até essa geração eu ainda tô assimilando. Porque é muito diferente. Bom, eu queria também... A gente está em janeiro aqui, voltando das festas, né? E todo mundo exagera, né? A maioria das pessoas exagera. O índice de recaída é grande. E a gente também tem um movimento que chama Dry January, ou Janeiro Seco, né? Como a gente chama aqui no Brasil, que é um movimento onde as pessoas ficam sem beber durante um mês. Que tipo de impacto isso tem no corpo, né? A abstinência de álcool por 30 dias? Assim, se a pessoa bebe bastante, ela vai sentir a diferença, assim, em alguns dias vai melhorar a clareza mental, essa pessoa vai desinchar, porque o álcool é extremamente inflamatório e calórico, e essa pessoa vai sentir uma qualidade de vida muito melhor. Os efeitos são rápidos, assim, tipo, até cognitivo. Concentração, sono, sexo, corpo, saúde. Você acha que esse movimento ele pode também ser um indicativo para o autocontrole ou para o alcoolismo? Tipo, me propor a ficar um mês sem beber e conseguir ou não conseguir? Eu acho que é assim. Existem as pessoas que têm problema de alcoolismo e as que não têm. Quem tem problema,
Interrompe, tem também a quaresma, né? Que o pessoal fica sem beber. 40 dias, assim. Você acha que eu conseguia ficar? Eu não consegui nunca, nem para fazer exame de sangue. Mas você se propunha ou não? Sim, eu me propunha, mas aí começa o ciclo da recaída. O que acontece? Eu bebo, aí eu falo, vou parar de beber, você tá ressaca, moral, física, né? Aí você começa a se recuperar fisicamente, você começa a esquecer daquilo, e aí começa a vir o sintoma de abstinência, de irritabilidade, você está sentindo falta da substância, e aí você pega e recai. Por isso que quando a pessoa entra em recuperação, ela precisa de um acompanhamento, para justamente que na hora que vier essa abstinência, Ela tem um suporte. ela tem um suporte. Né? Então, tem muita gente que para de beber e aí vê o efeito super positivo e fala, putz, eu vou parar de beber definitivamente, porque minha vida fica muito melhor. E consegue. Principalmente mulher e homens, assim, as pessoas hoje em dia não querem ser gordas, né? Tá todo mundo sempre querendo emagrecer, todo mundo acima do peso. E o álcool, assim, álcool e ser magro não. Eu tenho uma amiga que toma Monjaro, não sei o que, mas bebe pra caramba. Ai, não consigo emagrecer. Você não vai conseguir. Não é sustentável a longo prazo. A gente também tem que pensar o que é sustentável a longo prazo. E realmente o álcool não contribui para isso. E tem os drincoréxicos, né? Que é aquela pessoa. Eu era assim. A pessoa Drincoréxicos? O que é isso? É uma pessoa que não come, só bebe. Então eu tô com fome, eu vou tomar uma cerveja. Aí à noite eu vou tomar um vinho. Aí na minha fase final de alcoolismo, eu não conseguia comer nada sólido, eu tomava sopa. Aí eu tava super magra, mas eu tava magra porque eu tava desnutrida. Aí você fica doente, né? Você fica sem energia, você fica com depressão. Então aí não adianta nada. E essa questão de se propor a não beber e não conseguir, também é um alerta ali? Quando uma pessoa chega para mim e fala assim, como que eu sei se eu tenho problema com a bebida? A primeira coisa que eu falo é super simples, para de beber. Faz o seguinte, vai lá, para de beber. Se você conseguir, pronto, você não tem problema. Mas aí a pessoa entra nesse ciclo da recaída. Ela começa a ficar extremamente irritada porque ela é dependente daquilo. A outra coisa é se você está afetando a sua vida. Sua saúde, sua vida social, física, mental, espiritual, relacionamentos, emprego, etc. Tá sendo afetado? Tá. Eu brigo com as pessoas quando eu bebo demais. Tá gerando desgaste com meus filhos, com meu marido, com meu emprego, com meus amigos. Esse daí é um outro sinal. A outra coisa é a questão da obsessão. Por exemplo, eu tenho problema com doce, mas eu não acordo de manhã pensando que preciso comer chocolate, porque não é a minha droga principal de escolha. Quando você está sob algum tipo de vício, até relacionamento, você acorda e vai dormir com aquela obsessão. Né? A obsessão é um sinal de dependência. De consumir. Você acorda de manhã e você fala, quando que eu vou beber, com quem, qual que é a desculpa que eu vou dar? E você já estava nessa fase, Flávia? Total. Só pensava em bebida. Tanto que quando você para de beber, vê aquele vazio, porque as minhas 24 horas estavam sendo ocupadas pela minha obsessão em beber. Em saber como beber, né? E eu ia te perguntar isso agora, o que costuma aparecer quando o álcool vai embora, né? E agora eu tô sóbria. Sobra alguma coisa ou a vida tem que ser reconstruída? O que aparece é o seguinte... Como eu anestesiei dos 15 aos 42, o álcool ele é a ponta do iceberg. E por baixo disso tem todas as minhas questões. Você começa a sentir as coisas positivas. Sobra o que você é, de fato. Sobra o que você é. Aí você começa a sentir muito mais, você dá irritabilidade, você sente raiva. Porque o que acontece? Antigamente eu estava frustrada. Bati o carro, sei lá. Sofri uma injustiça. Alguém foi grosso comigo. Eu vou lá e bebo e anestesio e não entro em contato com esse sentimento. Quando você para de beber, você fica extremamente sensível e vulnerável. Por isso que é muito indicado, principalmente no começo. Hoje em dia eu posso ir num casamento, num churrasco, mas se eu estou muito vulnerável, acabei de entrar em abstinência, estou muito, né? Você fica muito vulnerável, assim, no começo. Sensibilizada. Você precisa ficar mais em casa, num grupo de apoio, numa rede de proteção. Porque senão você está muito mais propenso a recair, né? Porque assim, você está muito frágil, muito sensível. Então uma coisa que você falou da meditação, uma coisa que eu também faço, eu faço yoga, porque a yoga faz eu meditar também. Então, e aí se eu começo a me afastar dessas coisas, começo a ir na balada, começo a namorar um cara que bebe demais e fuma e não sei o quê, eu posso voltar para aquele lugar.
Porque eu sou uma Assim, pessoa, não existe cura. até hoje, Flávia, depois de 10 anos, você ainda acha que você tem que se cuidar. Total. Você tá sempre alerta. Tem um negócio que fala né, das 24 horas, né? Que a recuperação é só por hoje, porque amanhã, quando acordar, vai ser hoje. E essa pessoa, né, se eu não fizer toda a minha coisa de higiene mental, esporte, né? Se eu começar a comer besteira e não sei o quê, eu posso muito rapidamente ir para aquele lugar, desvirtuar. Às vezes eu Loucura. desvirtuo na alimentação. Esse fim de semana, por exemplo, eu comi um monte de besteira. Aí fico zoada, não durmo direito, sabe? E aí é isso que você falou, uma vida virtuosa, uma vida com hábitos saudáveis, vai te levando a cada vez ter mais hábitos. Você acaba ficando viciada Exato. por E até bons. mudar de turma, mudar os Não é locais que fácil. você. Não, não é fácil. Mas o esporte te leva a isso também, né? O movimento, o exercício. Eu vejo, eu e minha marido, a gente gosta muito de fazer esporte. A gente vê que a gente já não gosta mais dos programas que são muito tarde, que tem que beber, que no outro dia a gente já não vai fazer o que a gente gosta de fato, a gente não vai ter prazer. Então, os locais também vão mudando, as turmas também vão mudando, também pelo esporte, né? Então, acho que realmente uma coisa alimenta a outra. E antes de a gente começar o programa, a gente estava falando sobre os personagens de novela que têm ajudado também a conscientizar as mulheres, né, que estão bebendo. Conta um pouquinho pra gente da Helena. Então, a Heleninha Haltman é uma releitura, né, de uma novela que já teve, que foi até interpretada pela, como que ela chama? Odete, esqueci, mas a Heleninha, né, e agora foi a Paola Oliveira, e eles abriram, né, o AA, os Alcoólicos Anônimos, e aí isso daí causou, nos Alcoólicos Anônimos, diz que teve um aumento de, sei lá, 500% na procura De ajuda. de ajuda. Porque, assim, no site do AA tem onde que tem as reuniões. Então, tem reuniões virtuais. Depois da pandemia, a gente tem... Se você entra no site do AA, tem 8 mil reuniões online por dia. Por dia, 8 mil reuniões, caramba. E tem as presenciais. Aqui em São Paulo, por exemplo, você coloca o seu bairro e tem uma sala de AA, com certeza... Tem diversas salas de AA, né? Então, essa informação que a novela trouxe fez muitas mulheres terem coragem de buscar ajuda, né? E também se identificar, né? Tipo, nossa, isso é mais comum do que eu imagino. Eu não sou um ET, aqui tem bastante gente também passando por isso, né? E aí no dia 2 de fevereiro vai lançar o filme da Carolina Dickmann, que chama Descontrole, que conta a história de uma mulher alcoólatra, e o filme é fantástico. Fui na pré-estreia, né? Conta um pouco pra gente. É uma mulher que ela está em recuperação há 15 anos, ela está há 15 anos já sem beber, ela já sabe que ela é alcoólatra. Aí ela entra em crise no casamento, crise dos 40, questão hormonal, ela se separa, já não tem mais libido, não tem mais sexo com o marido, os filhos estão enchendo o saco, é aquela coisa da sobrecarga, né? Mostra bem a sobrecarga. Da mulher. E aí ela pega um dia e começa a namorar, assim, com uma taça de vinho, aí ela recai. Aí ela se separa e aí ela, muito rapidamente, vai para o fundo de poço, né? Ela vai para boate, sofre acidente, quase que é estuprada, deixa de cuidar dos filhos, né? E aí ela pega e sofre um acidente. Não pode dar spoiler do filme, né? Não Acontece pode. um negócio que é um fundo de poço e aí ela pega e busca ajuda, né? Da família, de médicos, do AA, mostra o AA no filme. E ela se descobre alcoólatra. Não, ela já sabe. Ela já sabe. No começo ela nega, porque no começo tudo fica mais colorido, né? Ela toma o vinho, ela é escritora, ela fica muito mais criativa, né? No começo No começo é tudo uma delícia, mas muito rapidamente mostra o quanto que ela se prejudica, que é o que divide uma pessoa que tem problema de alcoolismo da pessoa que não tem. Muitas vezes eu falo, mas eu bebo. Flávia, será porque... Um monte de gente fala, será que eu sou alcoólatra? Eu falo, não, você pode. Mas tem problema eu beber na festa? Não, não tem problema. Você não tem problema. Agora, se você tem problema... A gente fala no AA, né? Se você está bebendo, o problema é seu. Se você quer deixar de parar de beber, o problema é nosso. Porque a pessoa precisa estar interessada também em parar de beber. Sim, claro, tem que querer, né? Mas eu ajudo muito as pessoas que mostra no filme, né? A sair da fase de negação.
aceitar a Não, doença. não, mas eu não tenho problema. Imagina. Sou animada. Foi só ontem. A pessoa acorda destruída. Aí, de novo, a reincidência, né, dos episódios de catástrofe que o álcool ele começa e a pessoa fica completamente... Aí os filhos saem da casa dela, porque estão correndo perigo de vida mesmo. Sim. E para quem está ouvindo esse episódio, para as mulheres que estão ouvindo agora, Flávia, e está pensando, nossa, eu acho que eu tô nessa situação, que está se identificando, isso é sobre mim. O que essa mulher deve fazer? O primeiro passo que ela deve fazer? Buscar informação, se informe sobre a doença, se informe sobre o que tem no site do AA tem as 12 perguntas, no meu Instagram também tem, eu adaptei as 12 perguntas da mulher alcoólica, né? Hoje em dia as pessoas estão usando o termo alcoólico, que é mais sutil, né? E aí pergunta, você já faltou no trabalho por causa de beber demais? Você tenta interromper o consumo, mas aí você não consegue? Você está tendo problemas de saúde física? Você está tendo problemas de saúde mental? Você está tendo problemas no trabalho? Você já perdeu pessoas queridas e relacionamentos por causa do álcool? Aí a pessoa vai ticando e fala, putz, eu tô tendo diversos prejuízos. Então, muito provavelmente eu tenho um problema. Aí depois que você identificar que você tem um problema, você precisa estar disposta a querer mudar. E aí eu acho que você tem que buscar ajuda. Precisa de um ponto focal, uma pessoa. Quando você está com depressão, o que você faz? Você tem que buscar ajuda. Muitas vezes a pessoa fica em casa com depressão, fala, não, vai passar. E aí você começa a ficar cada vez mais, né, introspectivo, com problema, não consegue mais comer, não consegue mais... O que você tem que fazer? Buscar ajuda. Quando você tem qualquer tipo de problema na vida, inclusive alcoolismo, você tem que buscar ajuda de uma pessoa ou um profissional que entenda do assunto. Caso contrário, pode ser muito perigoso. Pode piorar. Flávia, obrigada. A gente já está chegando no final desse episódio. Deu quase 1h10 de conversa aqui, o tempo voou. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para as mulheres, principalmente, que estão em sofrimento, que estão escutando a gente, uma mensagem de esperança. E também o seu contato para essas pessoas poderem trocar aí informação com você. Olha, a mensagem que eu digo é o seguinte, o alcoolismo não é falta de caráter, é uma doença. Então, se você se identifica, se você acha que você está causando prejuízos, busque ajuda, né? Então, existe os sites de AA, no site de AA tem muita informação. No Google, né, gente, a informação ela está totalmente disponível. Se aprofunde e veja se você realmente tem esse problema. E se você tem esse problema, busque uma ajuda especializada. O alcoolismo não é falta de caráter, é uma doença que deve ser tratada, né? E você merece isso, né? Você merece a vida em sobriedade, ela é muito melhor para quem tem problema. Obrigada, Flávia. Fiquei emocionada. Obrigada a você. Gente, lindas do meu coração. Livro, Ai, vamos mostrar aqui o livro que eu não mostrei. Deixamos ele pra cá. Ó, vamos ver se a gente consegue pegar o livro aqui. Superando o Alcoolismo. Pra quem quiser comprar, tá onde? Tá no meu Instagram. Tá, Flávia, número 7, Rocha. A gente vai também compartilhar aqui no seu obrigada. Instagram. Lindas, muito obrigada pela audiência. Trouxemos aqui essa maravilhosa Flávia 7 da Rocha, que dividiu aí com a gente com coragem, transformando dor em propósito. Flávia, parabéns pela sua jornada aí de coragem e poder compartilhar isso com a gente também com outras mulheres. Tenho certeza que você está ajudando muita gente. E hoje a gente fica por aqui. Curte, compartilha, indica aí para quem está precisando, que a gente está aqui para ajudar. Um beijo e até o próximo episódio. Ai, incrível.